Nos encontros semanais da Sociedade do Pensamento Livre, costumamos relatar sobre a nossa introspecção e partilhar as impressões. Nada é tido como certo ou errado, nem verdade absoluta. É simplesmente pessoal de cada um. Mas não pude deixar de notar que para os iniciantes a introspecção foi como uma viagem para dentro de si, uma busca pelo autoconhecimento. Todos voltaram às cenas históricas de seu passado, infância, adolescência, lembranças. Pessoalmente concluí que em nossas cenas revividas pode estar contidas respostas para alguma coisa mal ou bem resolvida, possíveis traumas ou até respostas ou o caminho para o presente, o agora. Recentemente, recebemos a visita de sócios pensadores de outras cidades. Fiquei muito feliz ao constatar que outro sócio amigo tem também a mesma impressão ou opinião minha sobre o autoconhecimento e solução possíveis para traumas ou ainda a direção para um crescimento como ser humano. Mas fiquei muito feliz com as impressões parecidas, porque assim não me sinto sozinha, como antes já me senti, confusa. Já da minha experiência na introspecção pessoal, quando voltei e me autoanalisei, percebi que durante muitos anos me anulei profundamente. Abri mão de sonhos materiais, profissionais, tudo em função do bem-estar do outro. Como consequência, me escondia de minha vida. Sendo eu a salvadora da pátria, resolvendo todos os problemas alheios, na verdade, era cômodo ser vista como a boazinha, prestativa, etc., do que ter a coragem de lutar pelos meus objetivos da época. Eu não fazia isto de maneira premeditada. Não era realmente consciente. Quando constatei isto, me senti triste. Mas, analisando profundamente, a frustração sumiu. Isto tudo me fez crescer, uma pessoa melhor. Aprendi muitas lições e, na verdade, o meu sonho profissional, que abri mão na época, eu realizei durante todo o tempo. O diploma de assistente social com que eu sonhava eu recebi da vida e, profissionalmente, eu não seria muito competente. Seria parcial, emotiva, o que me desqualificaria profissionalmente. Com a introspecção, aprendi a pensar mais em mim, no meu bem-estar, independente se o outro não gosta da música que eu ouço. Estou mais leve, mais feliz. Sócia pensadora Silvana de Lages, Santa Catarina. Boa noite, amados ouvintes. Mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Eu fiz questão de ler esse depoimento da sócia pensadora Silvana, porque conforme nós falamos no programa anterior, onde nós discorremos um pouco sobre os princípios da Sociedade do Pensamento Livre, que mais especificamente são 4, e eu, no programa anterior, levei até vocês o conhecimento de 3 desses princípios. O princípio 1, admissão de limites. O princípio 2, busca da superação dos limites. O princípio 3, tempo para o pensamento livre e introspectivo. E por fim, o princípio 4, o qual nós vamos abordar na noite de hoje, que é a análise da transformação. Basicamente, esta carta da Silvana dá uma ideia de uma análise prévia num momento introspectivo. E é sobre isso que nós vamos, na noite de hoje, falar um pouco com vocês, que nos dão o prazer da sua audiência. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida para falarmos então da análise da transformação.
Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Nesse primeiro bloco, nós vamos nos ater primeiro no que nos expõe um trechinho do livro Pensamento Livre, da Sociedade do Pensamento Livre, relacionado ao princípio 4. E nos outros blocos nós vamos discorrer então a esse respeito. Ele nos coloca o seguinte: princípio 4, análise da transformação. A vida conspira a nosso favor. O saber está no inconsciente coletivo. Quando valorizamos a honestidade e afirmamos que a mentira é um de nossos defeitos mais danosos, é porque acreditamos que a avaliação do certo e errado reside em cada um de nós e depende do grau de honestidade de cada um para uma escolha realmente correta. São comuns pessoas que às vezes discorrem sobre coisas que não experienciaram como conhecedores dos assuntos. Às vezes, em nossos encontros, pessoas falam como conhecedores da introspecção disciplinada, quando sua própria fala evidencia o desconhecimento da prática. A verdade nem sempre é bonita ou boa. A morte física é uma verdade inquestionável, mas não gostamos muito de falar a respeito dela. O que por vezes nos faz desonestos é a necessidade do "estou bem, obrigado". Ser honesto não significa não errar. Lesar alguém de alguma forma é errado, mas se confesso o erro, estou sendo honesto. E às vezes, para passar uma imagem de retidão, ignoro o fato e vou fazendo do meu interior um depósito de desonestidades que cada vez dá um conteúdo maior para as minhas ações posteriores. É um depósito compulsório de desequilíbrios emocionais, compulsões e defeitos crescentes decorrentes da mentira. Estamos evidenciando bastante a mentira e a honestidade, porque é indispensável a prática do quarto princípio, a total honestidade na análise da transformação. Não devo permitir enganar-me, pois uma vez inserida esta prática, será uma constante na vida. A primeira análise que devo fazer é se realmente consigo admitir e situar o que em mim me desagrada. Aqui seria interessante analisarmos desde pequenos defeitos que julgamos insignificantes até os mais visíveis que nos causam desconforto. É importante situarmos coisas pequenas, porque obviamente, por serem obstáculos mais fáceis de serem removidos, vão nos preparando lentamente para a superação dos obstáculos maiores. Uma vez situados entraves que retardam nosso crescimento como humanos, evoluímos dentro da análise, honestamente admitindo o que já fizemos a respeito de minorar o problema e qual o resultado que esta ação provocou. Se a ação até aqui, seja qual for, não resolveu nem minimizou a questão, já se provou inútil. Porém, não descarte a ação em dois casos: quando ela já propiciou qualquer tipo de alívio ou quando a opção de uma ação transformadora não é disciplinada. Por exemplo, tem pessoas com problemas emocionais graves, como a depressão, que vão ao psiquiatra ou ao psicólogo uma ou duas vezes e dizem que não funcionou. Em qualquer tentativa na busca de melhorarmos, devemos dar tempo suficiente e só abandonar a prática quando se provou ineficiente. Portanto, não devemos abrir mão da ação que tenhamos tido que ocasionou bons resultados, mesmo quando o problema não foi de todo resolvido. A introspecção disciplinada já se provou positiva por aqueles que adotaram a sua prática. Por isso, vamos sugerir que esses princípios se somem às soluções já existentes. No caso específico da introspecção, sugerimos ao menos 30 dias de uma prática disciplinada. E só após esse primeiro período poderemos observar avanços relacionados ao nosso problema.
É na análise da transformação, que se dá após a introspecção, que poderemos observar os avanços. Devo ser honesto nas questões. Situei meus problemas? Tenho estabelecido diariamente um tempo para mim na introspecção? Em que tenho me sentido melhor? Tenho dado um tempo introspectivo antes da tomada de decisões? Quais os pensamentos e ações que antes não me eram comum fazem parte de minha vida hoje? Além desse exemplo que colocamos, para servir como um guia para análise, faça você seu próprio guia como julgar ser conveniente. Lembrando que um quesito indispensável é a honestidade para consigo mesmo. Nesse trecho nós estabelecemos um modelo, vamos dizer assim, um parâmetro para que possa facilitar um pouco a análise da transformação. Mas como vocês puderam perceber, deixamos em aberto a possibilidade de que cada um faça essa análise de acordo com o que julgar conveniente para a sua vida. Um fator que julgamos que não devemos abrir mão, de fato, é da questão da honestidade. Como nós colocamos já aqui em outros programas, seja você o seu mentor, o seu juiz. Ninguém está lhe acusando naquele momento, lhe apontando o que quer que seja. Portanto, é importante que se evidencie tudo aquilo que de fato tem servido como um impedimento. Num dos programas que nós fizemos alguns meses atrás, nós falávamos na gestão de competência, nos referindo à profissão das pessoas e naquilo que cada um poderia melhorar em sua vida. Eu acho que quando a gente levanta essas questões, seja do ponto de vista profissional, em relação a esta ou aquela profissão, a este ou aquele indivíduo, ou mesmo quando a gente levanta essas questões do ponto de vista empresarial, né, que as empresas necessitam efetivamente fazer um inventário, pelo menos anual, de estoque, de tudo, enfim, para se ter uma noção daquele produto que está tendo uma aceitação melhor, daquilo que precisa ser equacionado, daquilo que precisa ser aprimorado. Então eu acho que isso vale tanto para o coletivo quanto para a individualidade. No entanto, é muito comum nós negligenciarmos esse aspecto de análise ou de levantamento no que se refere à nossa vida pessoal. E é neste aspecto que os princípios incentivam. Se nós observarmos a ordem dos princípios, primeiro, a admissão de limites. Vamos relembrar aqui o que nós falamos anteriormente, que o ser humano tem na vida 2 limites, em qualquer parte do planeta. Um limite que ele é imposto, que são as leis que tornam possível o convívio social, e um limite ao qual às vezes ele mesmo se impõe, relacionado àquilo que nós colocamos no programa anterior, das exigências descabidas que muitas vezes fazemos em relação a nós mesmos, em relação à vida, né? Eu dei exemplos práticos aqui no sentido até de um indivíduo que é assalariado, tem lá a sua casa, o seu carrinho, mas que sonha com uma mansão de 3 pisos, uma casa com 2 piscinas, um Corvette Sport e assim por diante, né? Obviamente que o sonho está muito além da sua possibilidade real de realização. Consequentemente, isso é um gerador de conflito. Então, essa ausência de uma análise pessoal, de uma consciência maior em relação às minhas limitações e às minhas qualificações, ela é extremamente necessária. Então, o princípio 1 advoga essa questão dos limites. O princípio 2, ele nos estimula que procuramos realmente superar aqueles limites que a gente percebe que, de certa forma, estão sendo geradores de angústia, de ansiedade em nossa vida, e que muitas vezes nós sabemos que essas conquistas estão muito distantes da nossa realidade. Trabalhar dentro de uma conquista possível, é isso que estimula o princípio 2, onde busca nós situarmos os limites que precisam ser efetivamente trabalhados. No princípio 3, tempo para o pensamento livre, introspectivo, e aí eu volto àquilo que nós abrimos o programa hoje, com a leitura da carta da sócia pensadora Silvana, porque esta análise dela se deu no momento do exercício do princípio 3, que é onde nós sugerimos a ação efetiva. No princípio 1 e no princípio 2, nós temos apenas aceitação. Não há uma ação direta. Eu apenas aceito que existem limites que eu preciso respeitar e limites que eu preciso superar. E situo esses limites, mas não tenho uma ação que vai além disso. O princípio 3 sugere uma ação efetiva.
ele pede que eu comece a separar um tempo para o pensamento livre introspectivo. Por quê? Porque em primeira instância eu diria que o princípio 3, através da prática introspectiva, que novamente repito aqui, introspecção, análise de pensamentos e sentimentos, faz com que você consiga situar de forma muito mais lúcida o que de fato pode ser superado. E aí volto a exemplos anteriores, né? Vamos pegar aqui o exemplo do mentiroso. Se você é um mentiroso contumaz, não adianta você ter o propósito de parar de mentir a partir de agora. O ideal é que você tenha o propósito de mentir menos. Então eu diria que o pensamento livre introspectivo, ele situa exatamente isso. O problema, mas ele vai além disso. Ele dá uma luz em relação ao problema. Ou seja, como minimizar esse problema. Falamos também em outro exemplo prático, em relação à alimentação. Então, se você se alimenta de forma compulsiva, o que a introspecção, o tempo introspectivo sugerido no princípio 3 vai fazer com você? Vai fazer com que você esteja mais introspectivo no momento que se alimenta. Consequentemente, você absorve melhor o sabor dos alimentos e passa a se alimentar menos, mesmo não tendo esse propósito. Fica satisfeito com uma quantia menor e se torna menos compulsivo. E isto está dentro da possibilidade de uma realização possível. Então, por isso que a prática introspectiva é tremendamente importante. Mas ela vai além disto. Ela vai nos dar uma luz em relação à própria análise da transformação. Porque eu diria que quando nós praticamos o princípio 3 de forma disciplinada, passamos a fazer da introspecção uma disciplina diária, nós já adentramos o campo da análise da transformação. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco. Vamos a mais um breve intervalo e voltamos em seguida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini, em mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Falando na análise da transformação, é interessante porque fica muito difícil a gente estabelecer metas ou objetivos quando temos dificuldade em conhecer especificamente a nossa pessoa, como eu disse anteriormente, as nossas qualidades, as nossas deficiências. Mas eu diria que uma maneira também bastante prática no sentido da análise da transformação, que já foi despertada em alguns sócios pensadores, é objetivar uma lista, por exemplo, de importâncias. Ou seja, quando você faz uma análise, uma introspecção compreensiva, se perguntar efetivamente o que é importante na sua vida. Eu sei que se eu colocar essa pergunta, talvez muitos dos que me escutam vão dizer assim, não, mas eu já me perguntei, eu sei o que é importante na minha vida, será? Eu diria que tem que se fazer essa pergunta num grau efetivo de profundidade, tentando até enumerar e classificar as coisas de certa forma na nossa vida, aquilo que julgamos efetivamente importante. Se nós formos enumerar e dar prioridade àquilo que é importante, o que estaria em primeiro lugar na vida de cada um de nós? Eu diria, sem medo de errar, que o que está em primeiro lugar na vida de cada um de nós é a nossa própria vida. Então, em primeira instância, a coisa mais importante para cada um de nós é a nossa vida. Porque tudo aquilo que tem relação com a nossa vida, a nossa fé, os nossos familiares, as pessoas que amamos, a nossa profissão, os nossos projetos, eles se dissipam quando nós não cuidamos efetivamente da nossa vida, da nossa saúde, da nossa vida emocional. Porque isto que objetivamos e que tem relação direta com a nossa vida está diretamente relacionado à nossa vida. Como consequência, se formos estabelecer uma prioridade, eu diria, a primeira prioridade da nossa vida somos nós. Eu sei que alguns talvez estejam pensando, mas isso não é egoísmo? Não, não é egoísmo. A Sociedade do Pensamento Livre coloca num dos trechos do livro que ninguém dá aquilo que não possui. Então é necessário que você construa uma qualificação saudável em você mesmo, tanto do ponto de vista emocional quanto físico,
para que aqueles projetos que você objetiva em relação às pessoas que você ama, em relação à sua vida profissional, à sua vida social, se tornem efetivamente viáveis. Então eu diria que uma boa forma de fazer esta análise é priorizando o que de fato é importante na minha vida. E partir desta premissa, bom, a primeira coisa importante na minha vida sou eu. Partindo disso, podemos seguir então dentro da nossa análise. Como eu estou? Do ponto de vista físico, como está a minha saúde? Como está o meu trabalho? O meu descanso? O meu lazer? De que forma eu estou dosando essas coisas na minha vida? E tentar situar aquilo que está um pouco desequilibrado na minha vida. Tentar perceber aonde que eu estou exagerando, onde é que estão se instalando aquilo que nós colocamos no programa anterior, as possíveis obsessões. Estou comendo demais, bebendo demais, mentindo demais, comprando demais. Qual é o fator gerador de ansiedade na minha vida hoje? É algo que eu estou fazendo demais ou deixando de fazer demais? É extremamente importante situar essas questões, porque é necessário que eu comece a estabelecer um diagnóstico a meu respeito, para buscar a ajuda que se fizer necessária. Lembro do programa passado, eu falei do rapaz que há 5 anos sofria com uma questão de um dente. É uma coisa tremendamente absurda e tão óbvia que deveria procurar o recurso anteriormente, mas no entanto, quando nós não paramos para pensar sobre nós, a vida nos consome de tal forma que ignoramos aquilo que está óbvio, que eu preciso fazer com urgência. Então, quais são as dores físicas que me acometem hoje, que efetivamente eu deveria fazer alguma coisa a respeito? É a minha perna, o meu estômago, o meu braço? É a tontura matinal? É a pressão? Enfim. É necessário estabelecer isso. Não há vida para você ou além de você sem a tua própria existência. Por isso que eu coloquei você como o mais importante para a sua vida. Nesse aspecto, como está a sua vida? Do ponto de vista emocional, como estão as suas relações, os seus relacionamentos? Quais são os fatores geradores de ansiedades? É a vingança alimentada, o ressentimento por algum familiar que você brigou, que teve um certo desentendimento? Você está alimentando o ressentimento, a mágoa? Não seria o momento de retomar essa relação? Não seria o momento de um pedido de desculpa? Não para alívio dele, mas para alívio seu. Para você poder seguir com a sua vida emocional em paz. E é aquele relacionamento que já se provou que não é possível, e no entanto você persiste e insiste, fazendo disso uma obsessão ilógica, que não vai resultar em nenhum tipo de felicidade a quem quer que seja. Eu estou colocando uma listagem de forma aleatória, mas é tremendamente importante isso. É a sua confusão mental relacionada à sua fé? Muito bem, você herdou uma religião de sua família que às vezes você não concorda, ou que às vezes sequer a pratica. Como está a sua fé? No que de fato você acredita? Qual é a sua prática espiritual efetiva? Ou você sempre depende de um milagreiro para solucionar a sua solução, a sua vida, os seus problemas relacionados à espiritualidade? Veja bem, se partirmos da premissa da existência de um Criador, temos que aceitar o fato de que é Criador de todas as criaturas, consequentemente, nos encontramos do ponto de vista espiritual em condições de igualdade. Somos criaturas de um mesmo Criador. Então, por que a minha fé não atua em mim? No que a minha fé está deixando a desejar relacionado à minha vida? O que efetivamente eu não faço? É a meditação que eu acredito? É a oração que eu acredito? Use um momento introspectivo para fazer as pazes com a tua espiritualidade, caso tenha alguma. Se você não tem espiritualidade, se você que me escuta é um ateu, eu te pergunto, como é que você está usando a sua descrença? É para condenar aquele que crê?
Por que você não usa a sua descrença de forma objetiva, no sentido de descobrir qual é a materialidade que pode realizá-lo na sua plenitude? Trabalhe dentro da materialidade que você acredita, mas deixe aquele que tem fé com posse de sua fé. Não o desmotive a crer. Desenvolva você a sua crença na sua materialidade. Se pergunte à vida: de que forma posso ser útil à vida através da materialidade? O que preciso realizar? Qual é a nova descoberta que preciso fazer? Coloque o seu grau de utilidade a serviço do outro, pois só aí reside a plenitude. A análise da transformação também poderia passar por perguntas tremendamente simples. Por exemplo, sou um homem feliz? Ou uma mulher feliz? Estou feliz de fato com o relacionamento íntimo? Estou feliz com as conquistas materiais relacionadas à vida? Estou satisfeito com aquilo que sou? É interessante que quando nós sugerimos um grau de honestidade muito grande para a análise da transformação, isto é real. Porque quando você faz essas perguntas para as pessoas, há um falsete na resposta que diz: eu me sinto feliz. Eu já escutei pessoas dizerem assim: eu não espero mais nada materialmente da vida. Me sinto um homem satisfeito com aquilo que tem. E na semana seguinte vê ele na fila da lotérica da Mega Sena. A maior prova de satisfação humana relacionada à matéria está na fila da lotérica, eu digo a vocês. Então é uma mentira, porque se você está satisfeito materialmente falando, você não tem nada que fazer lá, não é verdade? Então usamos muito essas coisas para falsear a nossa vida. E cada vez que temos a incapacidade de admissão daquilo que nos deixa insatisfeitos, nós vamos perpetuar o mal. Porque nós não vamos fazer nada a respeito daquilo. Nós vamos nos colocar numa posição de ociosidade em relação àquilo. Ah, está ótimo assim, está confortável, quando de fato eu sei que não está confortável. Quando de fato eu queria ter uma posição material melhor. Ah, estou satisfeito com a minha vida íntima, mas por que você tem matriz e filial? Por que você tem mais de 3 namoradas ou namorados? Se essa satisfação é tão plena, não haveria necessidade disso? Estou satisfeito com a minha fé, mas por que o ressentimento, a mágoa, a ausência de perdão? Perdoai-me, Senhor, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem, não é essa a regra do cristianismo? Então, eu tenho que prestar muita atenção na minha resposta. Veja, eu estou só comigo mesmo no momento introspectivo. Nós até sugerimos essa frase quando você inicia o momento introspectivo da análise da transformação, da introspecção compreensiva, que vai fazer esse levantamento da sua vida, que você se sente confortavelmente, feche os seus olhos e mentalize: estou só comigo mesmo nesse instante. Não tenha medo de se expor a você, porque o real avanço da sua vida depende da capacidade real que você tem de ser honesto em relação a esta análise pessoal de tudo aquilo que está relacionado à sua vida. É impossível se instituir uma melhora primeiro sem a admissão do problema. Você não vai ao médico quando acha que está saudável, que sua vida está ótima. Você vai quando acende a luzinha do perigo, não é verdade? Estou sentindo um mal-estar, uma dor, não é verdade? Então você situa o problema. Ah, meu dente está me incomodando, então tem que procurar um dentista, não é verdade? Obviamente que isso não deveria ser feito só quando a luz acende. Isso deveria ser feito de forma regular. E eu pergunto, você faz uma análise regular relacionada à sua vida? Isto é tremendamente importante ser instituído. Eu diria que a análise da transformação é algo que deveria fazer parte da nossa vida cotidiana, porque o grau
de acerto ou de erro da nossa vida depende do quanto ciente nós estamos em relação a nós mesmos. Qual é a análise que eu faço de mim mesmo? Qual é a capacidade de conhecimento que eu tenho em relação às minhas limitações e às minhas virtudes? E obviamente, como vou situar as minhas limitações e as minhas virtudes se eu não tiro um tempo para ficar só comigo mesmo? Se eu não tiro um tempo para uma análise introspectiva, compreensiva da minha vida e tudo aquilo que a ela está relacionado? Então, quantos que continuam vivendo uma porcaria de vida porque não têm a capacidade de ser rigorosamente honestos consigo mesmo? Consequentemente, não dão a si a chance da percepção de que a solução, como disse no programa anterior, reside efetivamente em cada um de nós, mas ela só se manifesta através da interiorização humana. É simples ouvir uma análise de terceiros, não é verdade? Mas às vezes nós entramos no campo da defesa quando ela vem de lá. Agora, quando ela nasce em nós, quando ela brota desse autoconhecimento, dessa análise constante que fazemos a respeito de nós mesmos, aí, consequentemente, eu diria, nós estamos dando uma chance para que esse bem que reside em cada um de nós seja manifesto e apare as arestas daquilo que efetivamente impede que tenhamos uma vida melhor. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos em seguida, na noite de hoje, com a análise da transformação. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre com vocês, Fiorello Agostini, e mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Na noite de hoje eu estou levando aos ouvintes do programa Pensamento Livre a análise da transformação, que é o fechamento dos 4 princípios sugeridos pela Sociedade do Pensamento Livre. Como disse anteriormente, princípio 1, admissão de limites. Princípio 2, busca da superação de limites. Princípio 3, que é realmente a ação propriamente dita, tempo para o pensamento livre e introspectivo. Porque, como eu já coloquei em alguns programas anteriores, é esse tempo específico para o pensamento livre que nos leva à análise da transformação, que nos dá uma noção exata, porque quando paramos para pensar em nós e sobre nós, consequentemente nós começamos a fazer esse sábio inventário que é feito nas empresas, que é feito com cada funcionário para ver a sua produtividade em relação à profissão que ele desenvolve, que os profissionais liberais fazem a respeito de si mesmo no sentido de se adequar, não é, às necessidades que o mercado impõe. E muitas vezes, quando diz respeito à nossa vida pessoal, que é ela que conjuga essas coisas que falei anteriormente, nós negligenciamos quase que por completo, tornando essas outras coisas que são secundárias, eu diria, em nossa vida, como prioritárias, ignorando a nossa própria presença dentro desse contexto chamado vida. Uma dificuldade em nos situarmos nesse contexto, porque priorizamos essas outras coisas, não que não sejam importantes, mas não são as primeiras, vejam bem. Então a primeira análise deveria ser decorrente a nós mesmos. E esse tempo introspectivo, esse tempo de interiorização humana, onde nós fazemos análise de nossos pensamentos, de nossos sentimentos, é que vão fazendo esse levantamento, esta análise. Tanto que nós tivemos o cuidado de colocar que quando os avanços são perceptíveis, não seria sábio da nossa parte ignorar, muito menos abandonar a prática. Por exemplo, se você faz terapia com algum grupo terapêutico, frequenta alguma associação, né? Se você frequenta uma religião, tem lá o seu hábito de oração, de prece, e percebeu que isso instituiu melhoras na sua vida,
a gente diz tudo aquilo que efetivamente instituiu melhora na sua vida. Não abandone essa prática. Mesmo que o avanço tenha sido pequeno, mas se ele já se provou útil, não o descarte. Mantenha isso na sua vida. A ideia da introspecção é a acrescência. É se analisar dentro do contexto que você vive, não é modificar o contexto que você vive, nem as coisas que efetivamente já foram produtivas na sua vida. Exemplo prático, por exemplo, no relacionamento a dois. Nós sabemos que o relacionamento começa por uma atração mútua, né? E, obviamente, que aí implica numa série de coisas. Relação, afetividade, tantas outras que poderiam ser enumeradas. E num primeiro momento, são esses os atrativos que nos aproximam, não é verdade? Ao longo do tempo, quando essa relação vai se estendendo, 5 anos, 10 anos, algumas relações começam a ficar deterioradas. E eu diria que isto ocorre pelo fato de a gente ignorar essa análise deste relacionamento. Porque se a gente não ignora essa análise, fica muito vivo aquilo que no relacionamento fez com que a gente tivesse esse tipo de relacionamento, construísse esse relacionamento. Então a gente não abandona as boas práticas que aproximaram, que foram responsáveis pela aproximação, que fizeram com que esse relacionamento acontecesse. Isso se dá muito no casamento. Lembro daquele fato que eu contei aqui, que quando foi indagado o rapaz que queria se separar, há quanto tempo ele não ia com a esposa no cinema? E ele ficou envergonhado, fazia mais de 10 anos. Disse, poxa, mas não era comum quando você namorava, sair com ela, ir ao cinema, etc. Não é? Então são coisas assim, simples, que vão se perdendo ao longo do tempo, porque, de certa forma, nós perdemos ao longo da vida até aquilo que é produtivo. Até aquilo que nos qualifica, ações que de fato nos aproximam, nos reacende a chama do amor e assim por diante, não é verdade? Então é tremendamente interessante nesta análise a gente lembrar os fatos que foram produtivos em qualquer situação, tanto na vida profissional, quanto na vida conjugal, na vida a dois. Lembrar aqueles aspectos que são produtivos, quais são as ações que trouxeram bons resultados, e efetivamente não abrir mão daquilo que trouxe um bom resultado, daquilo que foi produtivo na nossa vida. Então, em relação a diversas práticas, nós dizemos, não abandone práticas que foram produtivas na sua vida. Muito pelo contrário, intensifique-as. Mas sugerimos a introspecção como a mola mestra da construção do ser, sem esse grau de ansiedade e angústia tão presente nos dias de hoje, relacionado a exigências descabidas, como coloquei anteriormente, que fazemos às vezes de nós mesmos e que não conseguimos levar a bom termo. Eu coloquei um exemplo aqui, vou repetir, que eu acho interessante quando as pessoas dizem assim, me surpreendi com a minha atitude. E eu sempre me pergunto, por que você se surpreendeu com a sua atitude? Porque você não se conhece. Então você não sabe qual é a reação que você vai ter diante de determinados fatos. E isso se deve à total ausência de conhecimento em relação a nós mesmos. Então às vezes ficamos surpresos com nossa própria ação, porque há uma ausência de conhecimento da minha ação, da minha reação diante de fatos. Por isto essa análise, eu diria, ela deveria fazer parte da nossa vida cotidiana. Eu acho que seria muito sábio aquele que adotasse efetivamente a introspecção como uma prática disciplinada diária, no sentido de fazer um investimento em relação à sua própria vida, porque é uma proposta de melhoria de vida em todos os segmentos da sua vida. E lembre-se, o que eu coloquei anteriormente, tudo aquilo que está relacionado à sua vida tem a ver com aquilo que vem em primeiro, a sua própria vida. E a análise da transformação é esta pergunta: como está a minha vida? E essa necessidade de não falsear nas respostas para comigo mesmo. É necessário que eu seja tremendamente franco comigo mesmo. Porque o novo só pode acontecer a partir do momento de situado aquilo que deve e precisa ser
melhorado. Então volto a frisar. Institua na sua vida. Permita-se esse tempo de interiorização humana, que eu diria que é o único momento, de fato, que nós dedicamos exclusivamente à nossa vida. Porque a partir deste momento que nós vamos para a nossa vida cotidiana, para o nosso trabalho, tudo já, de certa forma, é dividido coletivamente, não é verdade? Se eu sou um profissional liberal, eu divido o meu trabalho com o meu cliente. Se eu trabalho numa equipe, eu divido com a equipe. O meu ganho eu divido com aquilo que eu objetivo, em termos materiais, não é verdade? Os meus planos eu divido com os familiares que fazem parte da minha vida. Então, de certa forma, a nossa vida ela acontece no coletivo. E nós temos reservado exclusivamente para nós mesmos muito pouco de um dia de 24 horas. Se pergunte nesse momento. Faça uso da análise da transformação e se pergunte, você que me escuta, qual é o tempo que você dedica a você mesmo, de fato, exclusivamente a você, deste dia de 24 horas. Para fazer uma análise sobre você. Para pensar até nos acertos, não só naquilo que está errado, mas nos acertos cotidianos. Poxa, eu tenho feito isso tem dado tremendamente certo. Para efetivamente repetir as coisas úteis, as coisas boas, as coisas produtivas. Porque até disso, às vezes, nós temos o costume de usar da falsa modéstia, né? Você é um excelente carpinteiro, e quando alguém comenta aquilo que é factual, você é um excelente carpinteiro, você diz, não, tenho muito que aprender. Por que não assumir o fato? Não, eu sou um excelente carpinteiro, porque me atualizo de acordo com a necessidade da profissão. Então a gente tem dificuldade até em analisar aquilo que nos qualifica. Então negligenciamos às vezes até com aquilo que efetivamente nos qualifica. Então eu espero que você, amado ouvinte, na noite de hoje, realmente tome ciência da importância da análise, da transformação em sua vida. A vida se transforma por si só a cada instante. Nenhum momento se repete, nada é igual àquilo que já foi, né? Como diz o nosso poeta Lulu Santos, né? Nada do que foi será, é verdade. A vida é uma eterna metamorfose, como já colocava Raul Seixas. E quando às vezes nós olhamos para trás, a gente lamenta não ter percebido que em dados momentos da vida éramos tão felizes, tão criativos, tão produtivos. Mas por que nós não percebemos isto lá, enquanto isto acontecia? Porque a introspecção tem esta qualidade fantástica de nos remeter ao agora, ao presente, ao dia de hoje, ao momento mais próximo do que estamos de fato vivendo. Porque a vida acontece nesse instante. Se dê esse presente de separar para você desse dia de 24 horas um tempo exclusivamente para você. Um tempo para fazer esse levantamento pessoal na busca do autoconhecimento, de virtude e de limitações. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos no nosso último bloco na noite de hoje, falando do princípio 4 da Sociedade do Pensamento Livre, a análise da transformação. Até daqui a pouco. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Eu me detenho bastante e reservei esse programa inteiro para falar da análise da transformação, mas eu quero deixar bem claro, se você fizer uma análise pura e simples e não instituir efetivamente de forma mais disciplinada a introspecção compreensiva, uma introspecção disciplinada, eu acho que
você vai se manter no patamar que se encontra hoje. Eu diria que se as respostas que você fez às perguntas que eu sugeri anteriormente, eu sou feliz, eu estou satisfeito com a minha vida efetiva, com a minha afetiva, com a minha vida material, eu estou feliz com minhas conquistas, eu diria que mesmo quando você responde sim, então se você respondeu sim a essas perguntas e a sua resposta foi tremendamente sincera, eu acho que aí chegou o momento de você partir para o coletivo e levar essas soluções para tantas pessoas que carecem e necessitam de resolverem suas vidas mal resolvidas. Acredito que a maioria das pessoas, se conseguirem ser honestas, não vão responder a um sim a essas questões, porque a gente percebe no cotidiano da grande maioria das pessoas um grau de insatisfação relacionado à vida, às vezes até difícil de ser suprido. Mas eu sou tremendamente positivo e acredito no bem, acredito que a essência do ser humano é o bem, assim como é da filosofia da sociedade, do pensamento livre, essa crença. Não consigo instituir na minha vida um Criador que não tenha nos criado por um objetivo de plenitude, de realização nesta vida tão breve, nessa jornada humana que é tão pequena. E acho até que às vezes poucos anos bem vividos reflete muito mais do que uma vida de muitos anos de sofrimento. Então nunca é tarde efetivamente para que a gente possa ter esses poucos anos, poucos dias, meses, sei lá, de uma vida bem vivida. Mas acredito piamente que esta solução que buscamos, desta vida bem vivida, não reside fora de nós. Até porque acredito no Criador das criaturas. Então, ela reside efetivamente em cada um de nós. Não importa a quantidade de problemas que você conseguiu perceber, eu digo, a solução deles reside em você. Porém, se eu não levar a sério esse tempo introspectivo de forma disciplinada na minha vida, eu não permito que o inconsciente traga à luz do consciente estas soluções e respostas que eu necessito e que residem efetivamente em mim. Na sociedade do pensamento livre, eu sempre coloco que a análise da transformação nada mais é do que senso de justiça. Porque se eu estou sugerindo a você que me escuta uma prática, nada mais justo que eu sugira a você que se você praticar por 30 dias a introspecção disciplinada, você, por favor, se detenha numa análise. Fazem 30 dias que eu pratico a introspecção disciplinadamente. O que isso mudou na minha vida? Por isso que eu digo que esse princípio, análise da transformação, ele traz um senso de justiça descomunal. Porque nem todas as associações se permite que você se faça essa pergunta. Faz tanto tempo que eu pratico isso, o que de fato melhorou na minha vida? Quantas pessoas que conheço que têm determinadas práticas, que não abrem mão delas, e que a vida dessas pessoas é um verdadeiro caos, um mar de infelicidade, de doenças, de desacertos, de desamor. Por que esta insanidade? Pela ausência de uma análise mais séria, mais honesta, mais rigorosa consigo mesmo, pela incapacidade de abrir mão de determinadas coisas que não produzem efeito. Veja bem, eu estou sugerindo para você uma prática que você fará com você mesmo. E eu estou sugerindo, ao final desta prática, analise e se pergunte: o que mudou na minha vida? E se não mudou nada, cobre de mim. Esqueça-se do que eu estou lhe sugerindo. Tal é a certeza que eu tenho da capacidade de reformulação,
de transformação da vida de cada um de nós para uma vida efetivamente melhor, através desse autoconhecimento consequente desta análise, desses breves minutos de um dia de 24 horas de uma introspecção disciplinada. Então, encerrando o programa da noite de hoje, mais uma vez, meu amado ouvinte, eu te peço encarecidamente, se permita 30 dias de introspecção disciplinada. Sente-se numa cadeira, feche os seus olhos e mentalize: estou só comigo mesmo nesse instante. Pense sobre a sua vida, sobre as suas práticas e tudo aquilo que está relacionado à sua vida. Permita que aflore em você todo o conhecimento que está aí latente, pronto para ser revelado. Eu diria que está gritando em você para ser manifesto, mas só esse tempo de interiorização é que vai permitir o terreno produtivo desta manifestação. Eu vou deixar com vocês um poema aqui de minha autoria, que eu acho meio presunçoso dizer, mas é como eu me sentia antes da introspecção, que nos diz o seguinte: mensagem introspectiva. Por que, vida? Tenho pés, mas não te caminho, mãos, mas não te toco, boca, mas não te confesso, olhos, mas não te veem, ouvidos, mas não te ouvem, mente, mas não te raciocino. Por que te recuso, vida? Por que busco fora de ti o que em ti, vida, está? Por que me acovardo nesse encontro de hoje contigo? Por que o transfiro para depois? Permita-me caminhar-te onde meus pés estão, trabalhar-te onde minhas mãos tocam, com minha voz revelar-te, mesmo quando eu não falo, ver-te com os meus olhos, mesmo fechados, ouvir o teu silêncio, que eu te possua, pois a mim te deste. Se te tenho, vida, só pode ser agora, que eu te raciocine enquanto sou, enquanto és. Muito obrigado pela companhia de vocês na noite de hoje e até o próximo programa. Um bom final de semana a todos.